Bom, o próximo exemplo é o arco 2π sobre 3 radianos. Aqui, ó, vamos calcular o seno e cosseno do arco de 2π sobre 3 radianos. Primeira coisa, nós temos que verificar em qual quadrante ele está, né? Você tem duas opções. Eu vou fazer a primeira, a gente transformando ele para graus, ok? Vamos primeiro transformar ele para graus. Como é que nós transformamos 2π sobre 3 radianos para graus? Basta substituir o π por 180. Então, vou aqui, ó, 2 vezes 180 sobre 3. É só substituir o π por 180. Aí eu já posso até dividir 180 por 3 primeiro. Ó. Quanto é 180 dividido por 3? 60. Então, fica 2 vezes 60, que é 120 graus. Achando a sua medida de graus, a gente faz a redução, né? Eu vejo que ele está no segundo quadrante. Então, se ele está no segundo quadrante, como é que fica a redução ao primeiro? 180 menos 120 graus. 180 menos 120, 60 graus. Inclusive, no exemplo anterior, nós já respondemos até o seno e o cosseno de 120 graus, né? O seno de 120 graus é o mesmo seno de 60. Qual é o seno de 60? Raiz de 3 sobre 2. Positivo ou negativo? Segundo quadrante. Segundo quadrante é positivo, o seno. E o cosseno de 120 graus? É o mesmo cosseno de 60, que é 1 sobre 2. Como é o cosseno, no segundo quadrante o cosseno é o quê? Negativo. O segundo quadrante está do lado esquerdo, que é o x. Ok? Então, pode ser transformando em graus. Mas existem ocasiões em que transformar para graus se torna muito chato, porque às vezes é um ângulo que dá mais de uma volta e assim sucessivamente. Então, nós podemos fazer o seguinte, uma segunda forma. É eu deixar em radianos, porque eu tenho ali ó, o arco de 2π sobre 3. Como é que eu sei se ele está no primeiro, segundo, terceiro ou quarto quadrante? Primeira coisa. Quando eu tenho o ciclo trigonométrico aqui, ó, aqui é... Oh, droga, meu ciclo ficou muito torto, né? Mas finjam aí que tá retinho. Aqui é o ponto 0 grau radiano. Aqui vai ser o 90, que é π sobre 2. Aqui é o 180, que em radianos é π. Aqui é o que? 3π sobre 2. E aqui é 2. Observe que aqui eu tenho uma fração, galera. Ó, uma fração. 2π sobre 3. Como é que eu posso verificar isso? Observem que 180 graus é π. A fração π, o número π significa o quê? 1π, não é isso? Ou seja, toda fração que resulte em 1π é o próprio π. Por exemplo, 2π sobre 2 também é π. 3π sobre 3 também é π, né? Então, sempre que numa fração, tem aqui uma fração a sobre b, se o a for igual ao b, essa fração é igual a 1. Então, a dividido por b é igual a 1, se o a for igual ao b, não é isso? Mas aqui eu tenho que fração? Ó, 2π sobre 3, ou seja, eu tenho a fração 2/3. Lembra que uma fração ela significa sempre uma parte de um total. Significa o quê? Que 2/3 significa o quê? Duas partes de um total de 3. Ou seja, eu tenho um inteiro dividido em 3 partes e pego apenas duas partes dessa. Como se eu pegasse aqui, ó. Peguei aqui um bloquinho de uma barra de chocolate, dividi ela em 3 partes. Ou seja, a barra inteira ficou dividida em 3 partes. E eu comi 2 partes. Então, eu comi uma fração equivalente a 2/3 do chocolate. Então, a fração é isso. Ou seja, se o número de cima, ó, A dividido por B, se o número A for menor que o B, significa que eu tenho uma menor do que o meu total, do que o meu inteiro, né? Ó. Eu dividi aqui a barra em 5 partes. Se eu comi apenas 3 partes, quer dizer que eu comi 3/5, ou seja, eu não cheguei a comer a barra inteira. Estão entendendo? Então, eu não comi a barra inteira, ou seja, eu comi menos do que 1 inteiro, ou seja, menos do que 1. Então, se o A é menor que o B, essa fração ela é menor que 1.
E se eu tenho uma fração A sobre B e o A é maior que o B, essa fração aqui é maior que 1. Por exemplo, se eu tenho 2 barras de chocolate, aí eu dividi as duas em 3 partes. Só que no primeiro dia eu comi só 2, né? Eu comi 2, então eu comi 2/3. Mas no terceiro dia eu comi essa outra que faltava e mais essa aqui, ó. Ou seja, eu comi ao todo 4 partes no inteiro que é dividido em 3. Ou seja, eu comi 4/3. Se eu comi 4/3, ó, significa que eu comi as 3 partes de 3 aqui e mais uma parte de 3, totalizando 4 partes de 3. Ou seja, eu comi uma barra inteira, ó, 3 partes de 3 é 1 inteiro, né? Ó, 3 dividido por 3 é 1, mais uma partezinha de 3 da outra. Então, passou do inteiro, certo? Passou do inteiro quando o número de cima for maior, né? Certo? Então, ó, observem aqui o que nós podemos ver aqui relacionando ao π agora. Ó. Eu tenho 2/3, ó, 2π sobre 3. Quer dizer que eu tenho 2/3 de π, então eu não tenho 1 inteiro do π. Se eu tenho 3 sobre 3π, 3 sobre 3 é 1, quer dizer que eu tenho 1π, ó, ou seja, eu tenho 1 arco de π radianos. 2π sobre 3 é 2/3 de π, então é só 2/3 do arco de π radianos. E se eu tenho 4π sobre 3, ó, é 4/3 de π. Então eu tenho 4/3 do arco de π radianos, que é 180 graus. Ou seja, quer dizer que eu tenho esse arco inteiro, né, ó, o 4 é maior que o 3, quer dizer que eu tenho o arco inteiro, π radianos, e mais um pouco dele. É isso que significa. Agora, trazendo para a aplicação mais prática. Sempre que esse número de cima for menor, significa que eu não tenho um arco de π radianos, ou seja, eu não tenho 180. Eu tenho um arco menor que 180. Se eu tenho menor que 180, ele só pode ser do primeiro ou segundo quadrante. É como eu descubro que é do primeiro ou do segundo quadrante. Vamos lembrar dos arcos notáveis, galera. Vocês lembram dos notáveis? 30, 45, 60. 30 é π sobre 6. 45, π sobre 4. 60, π sobre 3. Observe que eu tenho 2π sobre 3. Eu tenho 2 vezes o π sobre 3. Então eu tenho 2 arcos de 60. Então eu já vejo que está fora do acima do segundo, acima do primeiro quadrante, no segundo quadrante. Ou eu posso ver o seguinte, ó. O arco de 90 graus é π sobre 2, que é a metade do primeiro e do segundo quadrante. Ó, π sobre 2 é como se eu tivesse 1π sobre 2, ou seja, 0,5π, então é metade. Qualquer fração que passe de 0,5, ou seja, passe da metade, está no segundo quadrante. 2/3. 2/3 é acima da metade? Sim. Como é que eu faço para saber a metade? Qual é a metade de 3, galera? A metade de 3 é 1,5. Quer dizer o seguinte, ó, se eu tenho uma fração em que o denominador é 3, o número daqui de cima estiver acima da metade de 3, está no segundo quadrante. Se o número estiver abaixo da metade de 3, está no primeiro quadrante. Ok? Qualquer fração, ó. Se eu tiver aqui 2π sobre 5. 2π sobre 5. Qual é a metade de 5? 2,5. Opa, peraí, o 2 é menor que a metade do 5. Significa então que esse arco aqui está no primeiro quadrante, porque ele está abaixo da metade do π. Agora, se eu tenho 4π sobre 5, ó. 4π sobre 5 está antes de 180. Por quê? Porque 180 graus é só π. Se o denominador é 5, teria que ser 5π sobre 5. Como o 4 é menor que o 5, ele está antes de 180, ou seja, no primeiro ou no segundo quadrante. Como esse 4 está depois da metade do 5, ele está no segundo quadrante. Basta eu ver isso. Então, 2π sobre 3 está depois, ó. O 2 é depois da metade do 3, então esse arco pertence ao segundo quadrante. Logo, para eu fazer a redução ao primeiro, basta eu pegar o π, que é 180, menos 2π sobre 3. π menos 2π sobre 3 fica o quê? Tirando MMC, de 3
E de 1 é o próprio 3. Aí divide pelo de baixo, 3 dividido por 1 é 3 vezes π. 3π menos 3 dividido por 3 é 1 vezes 2π, 2π. 3π menos 2π é π sobre 3. Então, esse arco 2π sobre 3 é simétrico ao π sobre 3, que é quantos graus, galera? 60 graus. Ou seja, o seno de 2π sobre 3 vai ser o mesmo seno de π sobre 3. E é quem? O 60 graus, o seno dele é raiz de 3 sobre 2. E o cosseno de 2π sobre 3 é o mesmo cosseno de π sobre 3, que é menos 1 sobre 2. Menos o cosseno de π sobre 3, por estar no segundo quadrante, né? Que é menos 1 sobre 2. Então, deu para entender a diferença aí de grau para radiano? Onde encontrar como está em radianos? Vou dar mais um exemplo. 7π sobre 6, está aqui, ó. Bom, se você quiser, você pausa o vídeo, dá uma voltinha, para depois voltar para entender melhor e volta aqui, certo? Ó, 7π sobre 6. 7π sobre 6. Quem é maior, o numerador ou o denominador? Ó, o 7 é maior que o 6. Quer dizer que essa fração ela passa de 1 inteiro, 7 sextos, ou seja, passa de 1π. Se passa de 1π, passou de 180. Então está no terceiro ou no quarto quadrante. Ok? Aí é o seguinte, como é que eu vou saber se está no terceiro ou no quarto? Observem que do terceiro para o quarto quadrante eu tenho 270 graus, que é 3π sobre 2. 3π sobre 2. Observe que a razão aqui, ó, 3 sobre 2 é 1,5. Significa que, ó, que eu tenho um arco de 180 graus e mais meio dele, que é o 90, por isso que é 70. Então, basta eu analisar se essa fração aqui passa de 1,5. Basta eu ver o quê? Eu olho para o denominador, né? 2. Qual é a metade de 2? 1. Então, esse número de cima, para ser 1,5, tem que ser o 2 mais a sua metade, que é 1. No caso, como lá é 6, como aqui é 6, quem é a metade de 6? 3. Então, 6 mais 3 é 9. Ou seja, se esse número de cima for o 9, ele estava exatamente aqui. Se ele for acima do 9, ele já vai para o quarto quadrante. Se ele está abaixo do 9, ele está no terceiro quadrante. Abaixo do 9, obviamente, acima do 6, porque é o meu denominador. Por que acima do 6? Porque se for 6, está bem no 180. Antes do 6, já está antes do 180. Deu para entender a parada? Ó, 7 sobre 6, essa fração é maior que 1. Ou seja, ele é maior que um arco de π radianos, que é o próprio 180. Só que ele é menor que 1,5, a fração. Você está abaixo ali do 270. Então significa que esse arco faz parte do terceiro quadrante. Se ele está no terceiro quadrante, como é que faz a redução? Eu pego 7π sobre 6, que é o arco, menos π. E aí 7π sobre 6 menos π, ó, tiro o MMC. Mas sempre que aqui embaixo de for 1, galera, vocês podem fazer isso aqui direto. Ó. Quando eu tiro o MMC, eu vou multiplicar esse número por ele aqui. Ó. Multiplica e faz a operação aqui que é negativa, né? Ó. 6 vezes π fica 6π. Aí eu pego 7π menos 6π, dá 1π, que é o próprio π, sobre 6, se eu repito o denominador. Então o simétrico de 7π sobre 6 é π sobre 6. Significa que o seno de 7π sobre 6 vai ser o mesmo seno de π sobre 6, só que, como ele está no terceiro quadrante, é negativo. E o cosseno de 7π sobre 6 é igual a menos cosseno de π sobre 6. Ó, o mesmo valor, só que negativo por estar no terceiro quadrante. Quem é o ângulo de π sobre 6 radianos? 30 graus. Então fica que o seno de 7π sobre 6 é igual ao menos seno de 30. Quanto é o seno de 30? 1 sobre 2. E o cosseno de 7π sobre 6 igual ao menos cosseno de 30, que é menos raiz de 3 sobre 2. Ok? Bom, ficou chato. Então transforma para graus, galera. Transforma para graus, não tem problema nenhum. Ó. 7π sobre 6. Esquece esse exemplo aqui, eu vou fazer logo 7π sobre 6 aqui, transformando para graus.
Transformando para graus, fica o quê? 7 vezes 180 sobre 6. 180 dividido por 6 é 30, então fica 7 vezes 30, que é 210 graus. Ou seja, tá em qual quadrante? Terceiro quadrante. Então eu faço o quê? Para saber o simétrico, subtraio ele por 180. É 30 graus. Então quer dizer que o seno de 210 é o mesmo seno de 30, só que com sinal negativo por estar no terceiro quadrante, ou seja, menos 1 sobre 2. E o cosseno de 210, como ele está no terceiro quadrante, eu sei que é negativo. É o mesmo cosseno de 30, que é raiz de 3. Ok? Então, pode transformar para grau, galera. Se você não entendeu aquele outro jeito ali, eu tentei dar um exemplo a mais, mas não tem problema nenhum transformar para graus, ok?